Campinas. Olá, bom dia. Você acompanha agora ao vivo a 27ª audiência pública que vai discutir hoje o projeto de lei complementar do Executivo que revoga a lei sobre a apresentação de laudo técnico das condições do subsolo, das condições toxicológicas do subsolo para a implantação de edificações. Essa é uma audiência promovida pela Constileg e vai ser presidida pelo vereador Marcos Bernardelli. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Bom dia, público que nos acompanha nesta manhã. Bom dia aos munícipes que nos acompanham pela TV Câmara. Nós estamos dando início à 27ª audiência pública. A Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas realiza nesta data e neste horário, dando início às 10h30, da audiência pública do PLC 35/2015, do processo 21.9441, de autoria do senhor prefeito municipal, que revoga a lei número 11.249, de 21 de maio de 2002, dispõe sobre a apresentação de laudo técnico das condições toxicológicas do subsolo para implantação de edificações e da outras providências. Conforme exemplar do Diário Oficial do Município, essa audiência foi devidamente convocada e publicada pelo presidente da comissão, o vereador Tiago Ferrari, e está encartada às folhas 17 deste procedimento. Para dar início aos nossos trabalhos, eu convido o secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Dr. Rogério Menendez, para que faça parte da mesa dos trabalhos. Também quero agradecer aos nossos funcionários da casa, aos nossos assessores, por gentileza, senhor secretário. E de imediato, passo-lhe a palavra para as suas considerações. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas que nos assistem, aos presentes aqui no plenário da Câmara Municipal. Queria, de início, saudar, cumprimentar o vereador Marcos Bernardelli, que coordena os trabalhos dessa audiência pública de hoje, e, através dele, cumprimentar a todos os demais membros da Comissão de Constituição e Legalidade, seu presidente, vereador Tiago Ferrari, e os demais vereadores que integram a citada comissão. O que nos traz aqui hoje é o projeto de lei complementar PLC 35 de 2015, enviado pelo prefeito Jonas Donizete a esta casa, no sentido de revogar a Lei 11.249, de 21 de maio de 2002, que dispõe sobre a apresentação de laudo técnico das condições toxicológicas do subsolo para implantação de edificações e da outras providências. O que ocorre é que, não obstante a boa intenção do referido diploma legal, a Lei 13.577, a Lei Estadual 13.577, de 8 de julho de 2009, que dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas e da outras providências, foi posteriormente regulamentada pelo Decreto Estadual 59.263, de 2013, e esses diplomas legais, essa legislação supramunicipal
de âmbito estadual define que a CETESB é o órgão responsável pelo planejamento e gestão do processo de identificação de áreas contaminadas no Estado de São Paulo. Ocorre, então, que a Lei Municipal de 2002 passou a colidir com a lei estadual e seu regulamento, gerando uma duplicidade de análises entre a prefeitura e o órgão estadual. Outro esclarecimento importante é que a prefeitura de Campinas tem um trabalho técnico muito próximo da CETESB, e justamente nesse momento nós estamos, vereador Marcos Bernardelli, mapeando, georreferenciando todas as plumas de contaminação identificadas na cidade, de forma a dar toda a segurança nas análises de áreas contaminadas. Esse é um trabalho que vem sendo feito a 4 mãos entre os técnicos da PMC e da CETESB, uma parceria que vai fazer com que a gente não tenha só a informação sobre a incidência de contaminação naquele imóvel em particular, mas de forma tridimensional, de que forma se comporta essa pluma de contaminação nos imóveis lindeiros. De forma que, pelo exposto, né, essa legislação passou a gerar uma duplicidade de análise, onerando empreendedores e não fazendo sentido do ponto de vista técnico. Até porque os grandes especialistas na leitura desses laudos toxicológicos se encontram no órgão estadual. Não é possível que as prefeituras instituam ou contratem técnicos especializados nisso, que é uma questão altamente técnica, de especialização, sendo que o gerenciamento dessas áreas é, por força de lei estadual, como eu já frisei, responsabilidade da CETESB. Então, na verdade, trata-se não de nenhum retrocesso em termos técnicos. O que se trata aqui, simplesmente, é de tirar essa duplicidade de análise município-estado e deixar com que a atribuição de monitorar essas áreas, gerenciar essas áreas, fique, como de fato é, exclusivamente com a CETESB. Vereador Rossini, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Então, basicamente, os argumentos são esses, bem diretos, né? Ao verificar que a gente acabava exigindo laudos das condições toxicológicas, também analisadas em âmbito estadual, que isso gera uma duplicidade desnecessária, que a prefeitura não deve, as prefeituras em geral, nenhuma delas, tem condições de manter especialistas em análises toxicológicas, e isso é responsabilidade estadual. Então, achamos por bem propor ao prefeito Jonas Donizete que enviasse um projeto de lei para que a gente, então, revogasse a Lei 11.249, de 21 de maio de 2002. Essas são as minhas considerações aí iniciais. À disposição. Vereador Rossini, vereador André Van Zuben, como a nossa praxe, após a apresentação inicial do responsável pela matéria, nós passamos a palavra aos membros dessa casa. Mas antes, porém, eu gostaria de convidar que viesse fazer parte também da mesa dos trabalhos o Dr. Ronaldo Vieira Fernandes, diretor do Departamento de Consultoria Geral, Secretaria de Assuntos Jurídicos. Por gentileza, Ronaldo. Vereador Rossini, Vossa Excelência está com a palavra. Eu solicito que a nossa assessoria faça chegar às mãos do vereador o microfone, por gentileza. Você quer falar?
Alô, alô, bom dia. Bom dia, cumprimentar o vereador Marcos Bernadelli, que preside essa audiência pública, o secretário Rogério, secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, doutor Ronaldo. Ronaldo, né? Representando aqui a Secretaria de Negócios Jurídicos, vereador André von Zuben e técnicos, funcionários aqui presentes. Assim, de uma forma bem resumida, primeiro, inicialmente, quando a gente viu esse projeto, causou uma preocupação inicial no sentido de, parecia que havia um relaxamento, né, na questão da exigência desses laudos toxicológicos, né, para aprovação e tramitação desses processos da Prefeitura. Na explicação do secretário, fica evidente assim, a ideia de que, como essa exigência é de responsabilidade do órgão estadual, né, se o município exige aqui, o Estado exige lá também, quer dizer, havia dupla exigência, posso chamar assim? Quer dizer, acarretando mais ônus ao interessado e talvez até alongando o prazo de análise e emissão aí das licenças pertinentes. E na fala do secretário, se eu queria ver se eu entendi corretamente, a própria estrutura da Prefeitura hoje não consegue, não tem especialistas que consigam fazer análise desses laudos para, enfim, saber se eles são corretos ou não. Não sei se foi isso que eu entendi, né? A dificuldade da própria Prefeitura em cumprir essa exigência. Então, a pergunta que eu faço é, quando um processo tramitar que tenha, pela legislação federal e estadual, a exigência de anexar os laudos correspondentes aí, né, se esses laudos eles já estarão no processo aqui, ou seja, depois de caminhados e tramitados pelo órgão estadual, CETESB, se eles virão e terão que fazer parte obrigatória do processo aqui, ou seja, apesar de não constar da lei, isso é alguma coisa que faz parte do processo de análise, né? Ou se a gente vai desconsiderar a necessidade de apreciar e cumprir a legislação federal. Então, essa é a dúvida que havia ficado inicialmente, quando a gente tomou conhecimento do projeto, só que pudesse ser mais explícito nesse ponto, secretário. Obrigado. Agradeço a pergunta do vereador Rossini, nobre presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa casa. Queria cumprimentar o vereador André von Zuben, também aí atuante nas causas ambientais do município, né? E diretamente a resposta ao vereador Rossini. Não há risco nenhum, porque o que acontece? Os municípios, nem Campinas, nem nenhum das grandes municípios do país, as capitais, tem técnicos para fazer análise toxicológica. O que acabava acontecendo era por análise, muitas vezes em tempos diferentes, o que exigia novas análises, sendo que o órgão responsável por dar a liberação dessas áreas, que acompanha um a um, essas áreas, elas são, é obrigado que os proprietários coloquem, isso fica registrado nas matrículas. Então, para a liberação dessas áreas, não há como empreender nessas áreas sem uma liberação anterior da CETESB. Isso continua sendo acompanhado por nós, até porque nós e a CETESB juntos estamos, nesse momento, georreferenciando não só as propriedades, nós estamos passando a saber não só quais as propriedades que estão contaminadas no município, mas como a pluma de contaminação se comporta. Então, a gente está pegando lá os dados e georreferenciando a pluma de contaminação no subsolo, projetando essa pluma em superfície para saber quais as outras propriedades no redor daquela contaminada
que foram afetadas pela pluma de contaminação. Então, hoje existe uma parceria total. Não corremos nenhum risco de aprovar o empreendimento numa área contaminada que não tenha sido previamente liberado pela CETESB. O que não faz sentido é a prefeitura exigir, por força de uma lei municipal, por isso a necessidade de rever essa legislação, a entrega de novos laudos toxicológicos, porque isso acontece em tempos distintos, onerando quem vier a empreender, sem sequer haver a capacidade técnica. Isso é uma questão muito especializada, que as prefeituras não têm, nós e nenhuma das prefeituras das grandes cidades do Brasil, sendo que a equipe especializada está na CETESB fazendo essa análise, e com a liberação da CETESB nós podemos, com tranquilidade, sem necessidade da legislação municipal exigir isso, fazer a autorização para os empreendedores, né, fazerem os seus empreendimentos em áreas que foram previamente liberadas pela CETESB. Então, não se está aqui, até porque isso não existe um princípio em direito ambiental, que é o princípio da não regressão. Então, não se aceita em direito ambiental quando se flexibiliza ou se reduz exigências, né? Se isso de fato ocorrer, quando a gente muda um diploma legal, isso é vedado pelo princípio basilar do direito ambiental, que é o princípio da não regressão. Então, não é o caso absolutamente. Nós estamos mantendo a mesma exigência, só que nós estamos simplesmente impedindo que a norma municipal existente continue a colidir com a legislação posterior estadual. Quando a norma foi aprovada, aqui em 2002, né, não existia a lei estadual e não existia o decreto estadual que regulamentava a lei. E, portanto, na época, foi meritória essa proposição, porque existia aí um vazio na legislação, que não previa exatamente como aconteceria essa atribuição. Isso já não acontece mais. E a norma passou, a partir da lei estadual e do seu regulamento, a colidir com ela. Por isso que a gente está mantendo o mesmo rigor técnico, a análise será feita no âmbito do órgão estadual CETESB. Obrigado. Para mim, esclareceu a dúvida que restava. Passo de imediato a palavra ao vereador André Vanzubi. Antes, porém, vereador, peço sua compreensão para consignar a presença do Mauro Balbino, assessor do vereador Gesiel Silva, da Mônica Viviane Faria, assessor do vereador Pastor Elias, do Júlio Morelli, assessor de Comissão Permanente da Constituição e Legalidade dessa Casa. Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia a todos. Marcos Bernardelli, que preside hoje essa sessão, secretário Rogério Menezes, diretor Dr. Ronaldo. Além dos aspectos, né, já aqui elencados, eu acho que esse aspecto que agora o secretário ressaltou era justamente um dos pontos que eu gostaria de destacar, na medida em que hoje, à luz, né, da nova legislação estadual, que já não é tão nova, mas que veio posterior a que hoje estamos tratando da sua revogação, foi importante essa Casa ter aprovado uma lei que garantia um controle maior, uma exigência maior com relação às contaminações, porque, infelizmente, nós tivemos casos aqui tristes na nossa cidade e que perduram até hoje a sua mitigação, e a Secretaria tem atuado com muita competência para enfrentar esses problemas que se postergavam muitos anos, né? Então, eu queria até parabenizar, porque nós temos um passivo aí que vem sendo resolvido, particularmente a questão da Mansão Santo Antônio, que eu tenho acompanhado. Então, acho que foi importante termos aquela lei, só que ela veio, né, como foi aqui lembrado, superada já por uma legislação estadual e, mais recentemente, um decreto de 2013, esse sim, especificando mais claramente o papel da CETESB, né, com relação a essa responsabilidade de âmbito estadual,
e também pela CETESB dispor de um quadro técnico muito mais qualificado para esse tipo de análise. Mas o aspecto que eu gostaria de destacar agora, assim, como líder de governo, é no sentido de que essa legislação, assim como outras que vêm sendo encaminhadas pelo Executivo para essa casa, elas vêm no sentido da gente, de certa forma, limpar uma legislação que já não fazia mais sentido, por conta disso que nós acabamos de falar, já foi mencionado, eu aqui reforcei, e gerava uma burocracia excessiva, o que impedia uma agilidade sem, contudo, houvesse algum tipo de benefício ou um tratamento menos rigoroso, né? Continua existindo o tratamento rigoroso, só que a legislação não se justificava e ela gerava um trâmite burocrático excessivo, um custo maior para o empreendimento, ou seja, ela já não fazia mais sentido. E assim como essa, outras nós já estamos aqui apreciando, já foram aprovadas, outras estão em tramitação, que visa justamente a gente dar uma requalificada na nossa legislação, mantendo sempre o critério da correção, do interesse público, mas buscando que Campinas seja uma cidade que tenha capacidade de analisar todo o trâmite de aprovação de forma ágil, segura, competente e possibilitando que a nossa cidade tenha eficiência nesse processo, como vem sendo feito medidas, não só no âmbito legislativo, mas também no âmbito administrativo de várias ações, inclusive licenciamento eletrônico, ou seja, medidas que dão transparência também para o processo, o próprio CONDEMA, com capacidade de acessar as informações. Eu acredito que não existe nenhum município que dê essa coisa. Então, eu acho que são pontos importantes, né, que a cidade vem caminhando, e por isso eu reputo muito importante a gente fortalecer essa visão e cada vez mais aprimorar, porque eu acho que esse é o futuro da administração pública, né? Seu papel fiscalizador, regulador e o gestor de uma cidade que busca a modernização dos seus procedimentos e transformar ela cada vez mais numa cidade que promova o desenvolvimento sustentável. Acho que é isso que se espera, é isso que a sociedade espera, e eu reputo que a administração pública, o nosso governo municipal, vem agindo nesse sentido. Então, só queria destacar aqui que essa lei ela está bem sintonizada com esse espírito que vem presidindo outras iniciativas legislativas e administrativas que vêm sendo analisadas aqui por essa casa. Então, essa seria a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Consigno também a presença do Dr. Leandro de Lima Oliveira, assessor do vereador Luiz Henrique Cirilo. Doutor Ronaldo, passo-lhe a palavra para suas considerações. Bom dia a todos. Retorno aqui. Essa semana, para mim, é uma novidade, praticamente. Fazia desde os planos de cargos que eu não vinha a essa casa, mas eu fico satisfeito. Essa iniciativa é singela, né? É revogar uma lei que não se subsume mais ao arcabouço jurídico, né? Do Estado, né? Que tem a competência para legislar sobre meio ambiente. E é interessante, porque realmente, como o André comentou, e o Rogério, a nossa legislação, a distribuição de competências legislativas e administrativas acaba tornando complexas certas normatizações. Então, nesse caso, né, o município, como bem disse o André, legislou a seu tempo de forma adequada, mas com a nova lei estadual e seu decreto regulamentador fixou de forma expressa a competência da CETESB. Então, é importante que se revogue e que essa medida seja adotada mais vezes, porque realmente para que não seja kafkiana a situação do cidadão, do empresário, dos operadores de direito, dos vereadores e do executivo na aplicação da legislação. Eu espero que mais iniciativas como essa, que tornam mais clara e mais consentânea ao princípio do Estado Democrático de Direito, a nossa legislação campineira.
vai ser certamente um sinal de evolução institucional no município. Obrigado. Obrigado, doutor Ronaldo. Conforme nós havíamos anunciado, o microfone ao público presente está à disposição do lado esquerdo da mesa dos trabalhos. Como não há nenhum munícipe que queira fazer uso da palavra, eu a devolvo ao nosso secretário Rogério para suas considerações finais antes do encerramento dos nossos trabalhos. Queria, por fim, cumprimentar o vereador Marcos Bernardelli, o vereador Rossini e o vereador André Vanzubi, pelo apoio que esta Casa de Leis tem dado às propostas, aos projetos da política ambiental do governo Jonas Donizete, que tem projetado Campinas nos mais diversos fóruns. Eu estive, na semana passada, vereador Bernardelli, oportunidade de estar fazendo uma palestra sobre experiências de Campinas em gestão ambiental na Câmara Municipal de São Paulo, a convite, né, de vários vereadores. Enfim, foi uma sugestão lá do vereador Natalini, e foi bastante interessante, porque a experiência de Campinas, conversando com a experiência, com as necessidades e com a realidade da nossa capital, do Estado. E eu queria, por fim, lembrar que essa proposição foi amplamente discutida entre os técnicos da Secretaria do Verde e as equipes técnicas das várias pastas envolvidas na aprovação de empreendimentos na cidade, né, quais sejam urbanismo, planejamento. Existe um amadurecimento técnico para essa tomada de decisão, não havendo, portanto, nenhum risco. E quero aqui registrar a forma que a CETESB Campinas tem atuado em parceria com a Prefeitura. Os técnicos que compõem o núcleo de estudos sobre áreas contaminadas já vieram 3 vezes a Campinas para nos atender em reuniões específicas, para discutir, por exemplo, o caso Mansões Santo Antônio, e para que a gente não tenha que se deslocar até São Paulo com todos os técnicos da Prefeitura de várias áreas, Secretaria de Saúde, Secretaria de Planejamento, Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Eles gentilmente deslocam a sua equipe do núcleo de áreas contaminadas lá de São Paulo e vêm até Campinas para prestar aí toda a orientação em função da atribuição legal que é da CETESB. Então, nós estamos numa parceria muito boa, num momento muito bom, e só quem ganha isso é o interesse público, é a cidade, que tem o seu desenvolvimento feito em bases cada vez mais sustentáveis e trabalhando para solucionar os passivos existentes de áreas contaminadas. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos que nos assistiram. Eu consigno também a presença da Lourdes Menezes, assessora do vereador Pedro Torinho. Agradeço também as presenças dos nobres vereadores Luiz Carlos Rossini e o líder de governo André Vanzuben, ao doutor Ronaldo Vieira e ao secretário Rogério Menezes. Nós estamos encerrando às 10h59 a audiência pública 27ª, realizada na Câmara Municipal de Campinas, cuja convocação, como já dito, foi publicada no Diário Oficial do município e está encartada às folhas 17 desse procedimento, que teve como objetivo debater o PLC 35/2005, protocolo 219441, de autoria do senhor prefeito municipal, que revoga a Lei 11.249, 21 de maio de 2002, que dispõe sobre a apresentação de laudo técnico das condições toxicológicas do subsolo para a implantação de edificação e da outras providências. Obrigado ao público presente e obrigado ao público que nos assistiu pela TV Câmara. Uma boa tarde a todos.
No final dessa audiência pública, a gente vai conversar com o vereador Marcos Bernardelli, que foi quem presidiu hoje a 27ª audiência pública da Constileg. Vereador, como que você vê as posições colocadas pelo secretário do Verde, Rogério Menezes, em relação a essa duplicidade, né, de leis aí, acaba atrapalhando, gerando ônus a quem quer empreender e também acaba atrapalhando e demorando um pouco o processo burocrático de liberação desses laudos? Não tenhamos dúvidas. As explicações do secretário foram assim foram claras o suficiente que o objetivo foi deixar assim patente que Campinas ou o Estado de São Paulo não tinha uma legislação específica para esses tipos de realizações desses laudos do subsolo. Campinas, na época, 2002, foi pioneira, mas com o tempo adveio uma legislação municipal, estadual, inclusive um decreto agora de 2013, que suplanta e abarca todas as disposições contidas na legislação municipal. Então, o objetivo é realmente torná-la sem efeito, e essa harmonia, essa sinergia junto aos técnicos da Secretaria do Verde e a CETESB contemplará todas as exigências. Eu ia fazer uma indagação a ele se, por acaso, nesse momento que se passou desses 12, 13, 14 anos, alguns laudos não foram conflitantes, um autorizando e o outro não autorizando. Mas achei por bem não ir por esse viés, mas realmente é uma tomada de decisão importante para facilitar até a vida dos empreendedores. Qual o próximo passo agora da Constileg em relação a esse projeto, vereador? Olha, já tem, teu parecer, né? E depois vem para discussão de mérito no plenário. Tem um prazo para essa discussão, para que ele entre em votação, o projeto? Agora é a tramitação normal da casa. Vai para a presidência faz o encaminhamento à própria Constituição de Legalidade, depois aí é a pauta da mesa. A mesa é quem decide trazê-lo ao plenário. Tá joia, obrigada, vereador, um bom dia. Bom dia a vocês também. Nós encerramos assim a transmissão da 27ª audiência pública. Você fica agora com a nossa programação normal. Obrigada pela sua companhia e até breve. TV Câmara Campinas.